Quando Moisés está pronto para entrar agora na terra prometida, Moisés está com Juliana de frente da terra. Deus chama Moisés. Deus diz assim: suba aqui em cima, porque quero falar contigo. Moisés deixa o povo embaixo e sobe para falar com Deus. Moisés sempre subia sozinho. Moisés sempre estava sozinho subindo no monte. O povo que ficava embaixo ficava aguardando. E um dos líderes, um dos capitões que andava ao lado de Moisés era Josué. Josué estava ao lado de Moisés. Por quê? Porque todos nós somos pessoas substituíveis, não somos insubstituíveis. Não é assim na empresa, meu Juliano? Quando nós temos saúde, quando nós temos forças, nós temos possibilidade de trabalhar. Mas pede a saúde para a gente ver, pede as forças para a gente ver. A empresa faz o quê? Olha, não preciso mais de você, eu vou te substituir. Eu vou mandar você embora, eu vou pegar uma outra pessoa mais nova, mais forte, para fazer o teu trabalho. Não é diferente na nossa vida inteira, porque tem pessoas que acham que são insubstituíveis. Diferente de você ter um legado, diferente de Deus te dar uma direção, diferente de Deus fazer de você uma grande pessoa, não significa que você é insubstituível. Moisés, como eu comecei a pregar aqui, a dizer, foi um homem de suma importância, é um homem relevante pela palavra, porque Moisés representa a lei. Eu já disse aqui, Moisés trouxe a lei a nós. Nós conhecemos a lei através de Moisés. Deus deu a lei a Moisés e Moisés não trouxe, mas isso não o torna substituível. Moisés um dia sobe para falar com Deus, que era de praxe isso. Moisés era acostumado a fazer isso. Moisés subia ao monte, orava e via Deus, falava com Deus, pastor, via Deus, mas a Bíblia me ensina, eu já aprendi na igreja, que ninguém pode ver a Deus, quem vê Deus morre. Mas um dia esse homem de íntima compaixão, de íntima comunhão com Deus, um dia olhou para Deus e disse assim: Senhor, eu quero me ver. E ele tinha tanta intimidade com Deus, que Deus disse assim: eu vou me mostrar a você, mas você vai me ver de costas. Aleluia! Moisés foi um homem que conseguiu ver a Deus. Olha que importância isso, irmão. Nenhum outro lá que já conseguiu essa proeza. Por quê? Porque quem vê Deus morre, porque a glória dele é maior. A Bíblia vai dizer que nesse acontecimento, eu vou abrir um parênteses aqui na minha pregação, nessa situação, quando Moisés viu a Deus, tinha uma fenda na pedra. Deus disse para Moisés assim: eu vou colocar a minha mão, e você vai ficar do outro lado, pela fenda da pedra, e eu vou passar, e você vai ver eu passando de costas. E está lá Moisés vendo, e quando Moisés viu Deus passando de costas, a Bíblia vai dizer que quando ele desceu, tiveram que colocar um véu no rosto dele, porque todos que olharam não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava sobre ele. Por isso nós entendemos que ninguém pode ver a Deus. Aquele que consegue ver a Deus fisicamente, ele morre, porque Deus, ele é Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus seja louvado nessa noite. Josué conhecia e estava sendo ensinado por Moisés. E quando o povo, em uma outra situação, que Moisés estava lá orando, falando com Deus, e o povo achava que Moisés tinha morrido, ao ponto de dizer a Arão, seu sacerdote, dizer a ele: Moisés morreu, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, vamos adorar uma imagem, porque esse Deus não está com nada, esse Deus não tem aparência, esse Deus não tem como ser um Deus apalpável, visível. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao meu e ao seu coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Creia nessa palavra, meu irmão. Nós cremos nele pela fé, e pela fé nós estamos andando, e pela fé nós estamos caminhando, e pela fé nós estamos aqui. Glória! Louvado seja Deus. Um dia o povo disse a Arão: faça um bezerro, e Arão permitiu. Tudo teve uma permissão. O povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar. Por que, pastor? Porque o povo era escravo no Egito, e o povo via no Egito deuses quando é pequeno, e ele via as estátuas de Deus, os egípcios adorando. Então na cabeça deles, um Deus teria que ser semelhante àquilo, teria que ser forte, teria que ter algo apalpável. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Deixa eu te falar, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que recebe a nossa oração nessa noite, que tem nos concedido graça, que tem abençoado esta casa de oração. Ele não precisa, sabe por quê? Porque Ele é pelo que é. Porque quando Deus foi se declarar a Moisés, ainda lá na terra, quando Deus apareceu para Moisés em uma sarça, antes mesmo dele liberar o povo, a Bíblia vai dizer que a sarça pegava fogo, mas não se consumia, a sarça queimava, mas não se consumia, e aquilo foi atraindo Moisés, e Moisés começou a se aproximar, e quando Moisés chegou perto do fogo, uma voz bradou de dentro daquele fogo, dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo és. Este mesmo Deus, quando falou com Moisés, quando trouxe Moisés da existência e disse a ele: eu te santifiquei, eu te guardei, foi eu que te livrei da mão dos egípcios para não morrer, eu te trouxe hoje aqui. Moisés, Moisés aqui já é um homicida, porque tinha matado os judeus, estava escondido 40 anos. O que isso prova? Deus não faz recepção para usar. Quando Deus quer usar alguém, Ele liberta, Ele transforma, Ele derrama o bálsamo, Ele perdoa pecados, Ele tira nossas transgressões, Ele nos ajuda a vencer, porque sem Ele nada podeis fazer. Agora aqui, Moisés disse uma coisa assim: mas Senhor, como eu vou chegar lá? Eu vou falar com quem me enviou? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Deus tem um nome. Deus tem um nome. Vamos deixar um pedaço do nome dele, que não deve ser pronunciado em nome. Eu aprendi no curso de ensinamento. Aleluia, louvado seja Deus. Deus disse para Moisés: diga ao povo que o eu sou me enviou. Eu sou me enviou. Eu sou o que? Eu sou o que sou. E sem mim nada podemos fazer. Aleluia. Está Jesus no monte, está Jesus com os discípulos, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, eu sou o Filho de Deus na terra. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome, oh glória. Pois bem, voltando, Moisés agora lá em cima, já passou 40 anos, estou correndo para você entender, para mim chegar em Josué. Já passou 40 anos, Deus assim: sobe aqui em cima e vamos bater um papo, Moisés. Só quando chega lá em cima, Moisés tem a idade, pergunta quantos anos Moisés tinha, pergunta quantos anos Moisés tinha. Não ouvi. Pergunta quantos anos Moisés tinha. Ele é sozinho? Oh, glória, me ajuda a pregar aí. 120 anos. Oh, glória a Deus, hein? Tá bom, hein? 120 anos. A vida com o seu vigor ainda chegou. Pois bem, quando Moisés sobe lá em cima, o monte que estava cobrindo o mar, ele não poderia ver Canaã. Deus fala para Moisés assim: olha para o monte do monte. E quando ele olha, ele diz: Senhor, não estou vendo nada. Por quê? Porque tinha neblina nesse povo. Neblina estava cobrindo. Deus fala: espera um minutinho, deixa eu limpar aqui, Senhor. Deus começa a tirar a neblina. E ele começa a enxergar a terra da promessa lá embaixo. Ele começa a enxergar a Canaã. Ele começa a enxergar. Ele disse: Senhor, é esta terra? Não, Senhor, é esta terra do Senhor. É esta terra. Não, é a terra do Senhor. Há 40 anos. É esta terra aí. Essa é a terra. Está vendo, Moisés? E Moisés olhando, Juliano. Moisés olhando e dizendo, contemplando a terra lá de cima. Olhando e pensando, imaginando. Imagina Gustavo vendo Moisés. Se fosse eu, vou pegar uma parte do norte, bem calmo, bem tranquilo, aonde tem um laguinho. Se fosse eu, 120 anos, liderando essa bendito povo, vou passar o resto dos meus dias só pescando, só curtindo o resto dos meus dias, só guardando a glória. Moisés, isso é um pensamento meu, mas Moisés estava com ansiedade para descer e entregar a promessa ao povo que ele tinha falado, porque o povo estava dizendo que ele era louco, que ele era caduco, porque toda vez que viu uma aprovação, Juliana,
O povo olhava para ele e dizia assim: nos tirou do Egito para morrer aqui? Nos tirou de lá para morrer de fome aqui? Nos tirou de lá para morrer de sede aqui no meio desse deserto? Toda vez era isso. Toda vez era isso. Não podia ver uma provação que vinha sobre ele. E Moisés ansioso dizendo: eu tenho que descer e mostrar para esse povo entrar nessa terra. Deus diz assim: viu a terra mais aqui? Viu bem aqui? Errou? É. Quando tu vai, Moisés? Estou descendo, Senhor. Me permite descer. Já volto. Quero descer e entrar. Não. Espera um pouquinho. Está com pressa, Moisés? Não. Nunca foi apressado desse jeito. Por que quer descer? Não, Senhor, porque são 40 anos, Senhor. São 40 anos falando dessa terra. Eu quero descer nessa terra, eu quero entrar nessa terra. Moisés viu? Vi. Pois bem, não vai entrar. Como é assim? Você viu a terra? Vi a terra. Não vai entrar. Abre os braços, Moisés. Feche os olhos, Moisés. 120 anos. 120 anos. Deus falando com ele. E num piscar de olhos, ele fecha o olho aqui e abre. E a Bíblia vai dizer que Moisés morre. E Deus, está escrito na palavra, segundo o seu poder, ao ponto do próprio Satanás, já disse isso aqui, querer discutir, guerrear para saber aonde é que estava o corpo de Moisés, que até hoje não foi achado. A Bíblia vai dizer que Moisés morre e a congregação chora por 30 dias. 30 dias de luto. Só que, como eu disse aqui no início, somos pessoas substituídas. E isso para Deus é bom. Sabe por quê? Porque quando você não quer fazer, tem outro que Deus quer fazer assim, vou usar aquele ali. Porque quando você não quer, tem 2, 3 que quer. Enquanto você despreza, tem 2, 3 que está amando, que está jejuando, que está orando para aquilo acontecer. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus é diferente do meu e do seu. Mas o menino, que agora não era menino, formado na espada, homem de espada, Josué, ele seria o sucessor de Moisés. A responsabilidade de Josué, o propósito para Josué era fazer com que o povo entrasse na terra e tomasse posse daquilo que Deus tinha dado. Precisava-se de um líder. O líder maior tinha morrido, que era Moisés. Mas Deus levantou outro, que era Josué, homem valente, assistia tudo que Moisés fazia, aprendeu com ele, Bruno. Aprendeu com Moisés. Porque quando Moisés subia, Josué não subia no monte, mas Josué ficava no pé do monte até Moisés descer. Enquanto Moisés descia, Josué ficava lá embaixo. Ele não subia, mas ele ficava embaixo. O povo fazendo as suas coisas e Josué ali. Moisés ia fazer, Josué estava ali. Moisés ia para lá, Josué estava ali. Moisés e Arão andando, julgando, e Josué ali perto, aprendendo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Pois bem, a Bíblia diz que então os espias vão atrás de Jesus. Espiam a terra, olha, a terra é boa, a terra é boa, mas tem um obstáculo, tem uma dificuldade, tem gente lá, tem gigantes lá, tem valentes lá, tem exército lá, mas para Deus nada é impossível. Se Deus disse que é seu, não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho da barreira, não importa o tamanho daquilo que está te impedindo, não importa o que seja. E uma das batalhas mais que eu amo empregar e dizer é essa, aonde 5 reis, quantos reis? E 5 reis se juntam. Josué já entrou na terra, já entrou. 5 reis de Israel já está dentro, só está fazendo tomar posse, dividindo a terra. Mas cada posse era uma batalha, porque tinha povo lá, tinha que guerrear. Mas povo que Deus já tinha dito que deveria ser estivado, ser tirado de lá e dado essa terra a Israel por promessa, porque a terra era o povo de Deus.
escravos, quem não morreu, porque na verdade toda aquela descendência morreu e nasceu uma outra no deserto. Então, filhos de escravos, não tinham experiência, não eram formados com guerra, não era, por quê? Porque no deserto, irmão, Deus castigou o povo, mas mesmo assim a mão do Senhor ele estava cumprindo. Como assim, pastor? Porque mesmo Deus castigando por 40 anos, a Bíblia diz que Deus mandava um maná de manhã, Deus mandava as cordonizas, Deus levantava uma coluna de fogo de noite para o povo não morrer de frio, e Deus mandava uma nuvem para o povo não morrer de calor durante o dia. Mesmo no castigo, Deus estava cuidando do seu povo, mesmo Deus forjando o caráter ali, Deus estava cuidando do seu povo. A Bíblia diz que o sapato não se lavava, a roupa não se consumia, o sapato não se gastava. Quando tinha uma loja lá, acabou de caçar o calçado, não encostaram a loja ali, mas não tinha, acabou a roupa, não tinha, não. Deus estava provendo todas as coisas. Assim como Deus está provendo para mim e para você, assim como Deus tem feito para mim e para você, assim como Deus tem cuidado de mim e de você. E muitas das vezes nós somos como esse povo ingrato. 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 Nunca seja um ingrato. Nunca cuspa do prato que você comeu. Nunca se esqueça daquele que te estendeu a mão, daquele que te ajudou. Ah, pastor, ninguém me ajudou. Não, o Espírito Santo te ajuda todo dia. O Espírito Santo intercede por você, diz a Bíblia, por mim e por você diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. E toda vez que você o deixa, você está sendo um ingrato. Toda vez que você o abandona, você está sendo um ingrato. Toda vez que você faz aquilo que não é para você fazer, você está sendo um ingrato. Porque o Espírito Santo, que Ele é teu amigo, Ele é teu amigo. Às vezes a gente acha que a gente tem amigo. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha bastante amigos. Eu tinha amigos da segunda para a segunda. Não faltava amigos. Mas no dia que as coisas apertaram, no dia que as coisas se afunilaram, no dia que eu parei no hospital, uma maca, uma cama, sem dinheiro, sem carro, sem condição nenhuma, aí eu vi quem eram os meus amigos. É nessa hora que a gente vê quem é amigo. Não apareceu nenhum. Mas o amigo fiel que eu tinha rejeitado continuava lá, continuava me percebendo, continuava orando porque eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe que orava, intercedia por mim, eu tenho misericórdia, e um dia a misericórdia do Senhor me alcançou, como alcançou eu e você, como alcançou você nessa noite. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Josué era mestre na batalha. Josué era bom de espada. Josué, o resto do povo não. Então Josué praticamente tinha um exército meio que sozinho, entende isso? Não tinha artimanha da guerra. Josué era escravo, o resto não. E ele ensinava o povo ia ali se preparando, mas o povo adversário que eles iriam enfrentar eram homens valentes, homens acostumados com guerra, homem que não tinha medo de matar, outro era fácil. Entendeu? Porque ele já era acostumado com aquilo. O povo não, o povo que nasceu ali não vira aquilo. Mas quando você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, não importa o exército que esteja pela frente, não importa os gigantes que venham pela frente, não importa quem se levanta, Deus joga tudo em terra e você passa por cima de todos eles. Aleluia. A Bíblia vai dizer 5 reis se juntaram, disse assim: ó, vamos derrubar esse Josué, vamos destruir Israel, vão destruir esse povo para tentar entrar aqui, e se juntarem vieram contra Josué para destruí-lo, para afrontá-lo. A Bíblia vai dizer: aonde vir com você, louvado seja Deus. E os homens saíram de Gibeão e vieram a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos e teus servos sobre apressadamente a nós, e livrai-nos e ajuda-nos. Portanto, todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Olha aí, se juntaram para fazer medo, dizer: ó, somos mais fortes,
Mas a Bíblia vai dizer que o Rei dos Reis naquele dia, o Senhor dos Senhores, estava com Josué. E quem está com Deus não perde batalha. Quando você está com Deus, você não perde batalha. Até chuva de pedra choveu naquele dia. Porque quando começaram a guerrear, está escrito na palavra, e sucedeu que fugindo eles diante de Israel, descia de Bet-leon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até as épocas. E morreram, e foram muito mais, presta atenção, Bruno, muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que estavam guerreando contra a espada, contra Israel. Ou seja, Deus matou muito mais com a chuva de pedra do que na própria guerra embaixo. Aleluia! Brinca com esse Deus! Brinca com esse Deus! Saraiva de fogo caiu. Esse ano o povo, os 5 reis, fugiram, o exército fugiu, todos fugiram, e Josué estava, como se diz lá fora, né? Estava sedento. Por quê? Porque Deus tinha dito a ele: não vai sobrar vou entregar nas suas mãos. E quando Josué viu os inimigos fugindo, e ele não tendo como alcançá-los, fez uma oração. Essa oração é forte. Fez uma oração, assim como um dia um grande homem subiu diante de uma colina, numa montanha, e disse assim: segundo a minha palavra, não chove, não cai o vale. Eu desanimei. E lá em cima, Deus disse: quem disse isso? Quem falou isso? Alguém diz: Elias. Assim seja. Não choveu e não caiu outro provável que fez isso. Agora essa oração é de um outro homem, por de nome Josué. Josué ora e diz: Senhor, que o sol se detenha e a lua pare. Irmão, quase que um dia inteiro parados no mesmo lugar, para que nós perseguimos, alcançamos e matamos a todos eles, porque o Senhor prometeu. Vamos, eu sou curioso. Uma coisa que eu sou curioso, o nosso espaço já não tem como o raciocínio humano, a terra e o sol parar. E se isso acontecer, uma explosão do corpo na terra sai fora da hora, não tem como. Há uma destruição em massa se isso acontecer. Mas quem prometeu foi o Criador dos céus, foi o Criador da terra, foi o Criador do sol, das estrelas, do ar. Como pode alguém ainda dizer assim? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, ele disse assim: olha, Deus, não tem muita lógica, é assim, não é muito visível. Não, imagine isso. Esses milhões de estrelas que existem, milhões de planetas, constelações, galáxias formando os planetas. Se você parar para estudar, que era da escola, né? Já passou por isso. Se uma delas sair fora do rumo e seguir para outra direção, uma catástrofe, destrói tudo. E tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido local. Tudo girando conforme ele. Pastor, mas a ciência diz que o sol está se inchando, está crescendo, e um dia vai engolir, meus irmãos. Tudo está na permissão de Deus. Tudo está sob o comando de Deus. Isso ao raciocínio humano é impossível. Olha para o outro lado e assim: isso é impossível. Olha para mim: ao homem, mas para Deus não tem nada impossível. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa parar. Eu tenho o costume de dizer que, assim como falou o evangelista aqui ontem,
Deus pôr a mão sobre você, quem vai tirar a mão dele? Quem vai impedir o agir dele? Seja para abençoar ou seja para amaldiçoar. Quem pode contra o nosso Deus? Quem? Não existe anjo no céu, homem na terra, demônios no inferno. Não tem quem possa parar o poder de Deus. O poder de Deus, irmão, ele é pleno. O poder de Deus, ele é maior. A grandeza de Deus é maior do que o tempo, do que o espaço-tempo. Porque como que existia a sua palavra que nós conhecemos no livro do Gênesis, e Deus criou todas as coisas procurando a sua palavra e haja. O tempo foi criado por ele. E o que havia, a ciência vai chamar sobre ele o que? Big Bang, não é isso? E o que existia antes do Big Bang? Nada. Como nada, explode do nada, você não tem nada. Como crer numa teoria dessa? Como acreditar? Irmãos, ele está além do tempo. Ele está além da medicina. Ele está além do seu pensar. Ele está além do que você pensa. Quando você vai pensar uma palavra, você está pensando uma palavra, você fala, ele já sabe o que você pensa. E muitas das vezes você nem pensou, mas ele já sabe o que você vai falar. Ele está sempre na nossa frente. Por isso, eu prefiro ficar com Deus. Porque o nosso inimigo só sabe falar do que a gente foi, do que a gente fez. O inimigo, presta atenção, ele só sabe acusar. Por isso ele é um acusador. Ele só sabe olhar para mim, para você e falar tudo que você fez antes de entrar nessa porta hoje. Por quê? Porque está limitado a ele. Satanás tem um certo poder. Eu não posso ser hipócrita, mas somente o nosso Deus tem todo o poder, toda a autoridade está sobre as suas mãos. Não tem como, tudo está na mão de Deus. A Bíblia diz que Deus escuta Juliana esta oração desse homem, e o sol para. A ciência diz que a terra gira pelo sol, né? A terra gira pelo sol. Eu não sei o que parou, se a terra, o sol, a lua, mas tudo parou, porque o sol não se moveu quase durante um dia, ou seja, 12 para 24 horas. Isso é impossível. E Deus permitiu que Josué atacasse, fosse para frente, alcançasse e matasse os que sobrou a vida história. Os 5 reis que sobraram, que tinha tramado, se esconderam, Juliano, na caverna. É fácil ser valente assim. É fácil você ser valente confiando nos outros. E quando você está sozinho, é só você e Deus, né? Porque quando você tem alguém na sua retaguarda, tem alguém ali, mas Deus está dizendo, eu estou com você. Então se eu estou com você, você está forte. Aí alguém diz assim, mas eu estou tão fraco, eu estou tão frágil, sabe? Está tão difícil. Aí entra Paulo. Quando eu penso que eu estou fraco, é porque eu estou forte. E isso traz uma confusão do nosso inimigo. Porque ele olha para nós, quando vê a gente dali, meio cabisbaixo, porque eu sou ser humano, né? A gente passa por situações difíceis, a gente chora, Juliano. Eu teve um momento da minha vida que eu tenho que chorar sozinho. Eu tenho que entrar dentro do banheiro da minha casa e tenho que chorar. Porque o filho não me chorando. Não tem solução. Mas a palavra é tão perfeita, Deus é tão bom, que Ele vem e acalma o nosso coração. Ele diz assim, eu sou contigo. Pode se levantar aqui, pode se levantar ali. Salmo 91, 1000 se levantaram do lado, 10 mil se levantaram do outro, mas tu não serás atingido. Por que, pastor? Vou dizer isso aqui e eu termino a pregação. Deus, eu já disse isso, aprenda isso.
Ele está sentado no seu trono. Deus não se ausenta de lá. Por quê, pastor? Porque Ele não divide a sua glória. E quando Ele manda algo acontecer, Ele libera por palavra, assim como fez na criação. Haja, ou diferente de quando Ele fez nós, o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é uma outra questão. Mas tudo quando Deus fala, acabou. Não tem como reverter, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Assim como Deus foi na vida de Josué, Deus será na sua. Assim como Deus entregou todos os amorreus nas mãos de Josué, todos os seus inimigos nas mãos de Josué, os 5 reis, fujões, covardes, que se trancaram dentro da caverna. Depois Josué descobriu onde estava, mandou trazer e matou todos eles. Diferente de Saul, como pregou ontem aqui o pastor uma vez pregou ontem sobre Saul e falou sobre Saul. Saul reteu, Saul segurou. Deus tinha mandado matar e Saul não matou. Deus disse a Josué: mate todos. Josué acabou com todos, porque Deus estava com ele. Deus honrou o servo dele e vai honrar você também. Ah, pastor, está falando de morte, eu tenho que atacar o meu irmão, sabe? Pode ficar de pé que nós vamos encerrar. Não. Hoje, o tempo naquele dia, naqueles tempos, as batalhas eram vencidas dessa forma. É um livro histórico que nós temos como fé e vivemos por ele. Só que hoje as nossas batalhas são vencidas na oração e no jejum. Hoje a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam no campo celestial. Hoje você vence o seu inimigo através da oração. A sua maior arma é a oração. O crente ter vitória tem que ter oração. Sem oração não tem vitória. Sem oração não. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Pega Moisés, subia no monte, ficava 30 dias lá orando, falando com Deus. Falar com Deus é orar. 30 dias orando com Deus. Por isso Deus foi na vida dele. Homens de oração são homens valentes, homens que recebem uma recompensa, homens que não se acovardam, mulheres que não se afrouxam por medo, mas oram. Quando você estiver passando por momentos difíceis, pelejas, batalhas espirituais, não se esqueça, ora, redobre a sua oração. Não fica assim: não, ora por mim. Ora você, ora você. É claro que nós vamos orar, é claro que nós vamos unir oração, mas também ora você, para você ser uma valente de Deus, você ser um valente de Deus, e Deus vai te capacitar, e Deus vai te honrar, e Deus vai ser na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Amém? Até que nos trouxe o Senhor. Bate palma para Jesus aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Glória a Deus.